Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre trabalho, né? A gente está aí perto do dia do trabalho e trabalho é uma coisa que a gente vai e volta e não tem como fugir desse tema. É impressionante como direto ou indiretamente a gente sempre está em torno disso. Então, a taxa de desemprego é uma coisa que é constante nos últimos anos, é uma preocupação assim que todo brasileiro sabe e decora a taxa de desemprego, porque é mostrado todo dia na TV. Quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão desalentadas, que são aqueles que, além de estar desempregados, desistiram de procurar. É, Daí a gente entra numa discussão dos empregos precários que surgiram na era digital, ou volta na discussão da educação. A gente fala de educação, mas fala de educação sempre pensando nela para o trabalho. E torna a educação pura e simplesmente um mecanismo para o trabalho. Porque a gente tem essa visão utilitarista do mundo. E na nossa visão utilitarista, dentro do mundo capitalista, a gente sempre volta para o trabalho. E tudo bem, assim, o trabalho ele tem que ter um sentido. E ele é importante, mas o trabalho também não precisa ser romantizado. O que eu quero dizer com isso? Assim, nos últimos. Principalmente minha geração e a geração que vem depois de mim, talvez um pouco mais, a tal da geração Millennium, ela. A gente recebeu muita mensagem assim da cultura pop, do universo, sei lá, do pensamento coletivo, do espírito da época, de que você tinha que amar o seu trabalho, que você tinha que trabalhar com o que você ama, que você tinha que buscar essa felicidade constante e que o trabalho com o que você gosta era uma fonte de felicidade constante, mas não necessariamente. O trabalho ele tem que ter um sentido, sim. Mas o sentido pode ser simplesmente pagar os boletos, simplesmente pagar as contas. Porque o que seria um mundo utópico ideal? Seria assim, você trabalha quando você quer, com o que você quer, como você quer, se quiser, e mesmo assim você tem tudo que você quer disponível. Todo mundo tem essa mesma situação. Mas essa utopia ela não existe. O que existe são as contas. A gente tem que pagar as contas porque senão a gente não tem como viver nessa sociedade. Então a gente volta para o trabalho. E o que eu quero dizer assim com esse vídeo, assim no geral, assim, onde eu quero chegar, um resumo da ópera é: a gente tem que ter o trabalho como uma parte da nossa vida, seja ele uma parte boa, seja ele uma parte que a gente não goste tanto, mas a gente tem que ter o trabalho como uma parte da nossa vida, porque a gente depende dele para tudo, basicamente. Mas a gente não pode deixar esse trabalho dominar a nossa vida. Eu sei que mesmo isso é uma coisa longe do ideal e a situação de muitas pessoas é aquela em que o trabalho ele é tão massacrante, em que a pessoa só consegue viver ali pagando as contas e não tem forças para mais nada de muito legal na vida dela. Mas a gente teria que aprender a encontrar outras satisfações na vida que não o trabalho em si. A gente teria que aprender a encontrar um sentido na vida onde o trabalho é só uma parte dela. A gente tem que descobrir alguma outra coisa pra gente que a gente goste e não deixar o trabalho dominar tanto a vida e não deixar a vida se tornar em função do trabalho. Porque senão, pro bem ou pro mal, você vira só uma maquininha de trabalhar, só uma maquininha de processar energia. Seja porque você gosta do seu trabalho, você vive para trabalhar ele e aquilo é a coisa mais importante da sua vida, ou seja porque você não conseguiu encontrar mais nada na sua vida e mesmo que o seu trabalho não seja legal e mesmo que você não goste dele, você não tem outra coisa na sua vida além desse trabalho. Por isso quando eu falo que a gente precisa de uma educação mais humanista, a gente precisa de um pensamento mais crítico, a gente precisa aprender a ter uma visão de mundo, a encontrar mais beleza no mundo,
encontrar o prazer em pensar, em raciocinar, eu falo que isso tem que ser uma coisa muito mais democrática. Tem que ser, assim, uma janela para o mundo, para todas as pessoas. Para o trabalhador braçal, para o trabalhador intelectual, para todo mundo teria que ter uma opção de você conseguir pensar o mundo além daquela casca. E antes de encerrar o vídeo, eu queria deixar uma mensagem assim, no sentido de que a gente viu crescer muito essa cultura do empreendedor nos últimos anos. E o empreendedor virou o sinônimo de sucesso. E todo brasileiro quer ser empreendedor, e todo mundo quer ter uma ideia. E a gente sempre fala muito, nossa, o cara que criou o Uber é genial. Mas a gente nunca pensa no quanto esse cara ele é útil e ao mesmo tempo cruel com várias pessoas. Porque essa relação de emprego precária da era digital, onde a pessoa nem funcionária mas assim, ele te vende uma ilusão de uma liberdade, desde que você trabalhe 16 horas por dia sem nenhuma garantia, como isso é complexo. Porque no fim, a pessoa que criou o Uber, ela é genial por quê? Porque ela conseguiu colocar milhares de pessoas trabalhando para ela, sem ter nenhum empregado de fato, sem ter nenhum risco oficial, né? Obviamente com o tempo foram surgindo novos riscos jurídicos para ela, mas sem ter nenhum risco teórico, e ainda assim recebendo horrores, sendo a pessoa que mais recebe em todo esse jogo. Então, assim, tudo bem, o sonho é ser empreendedor, tudo bem. Ah, não quero mais trabalhar no sonho dos outros, quero trabalhar no meu sonho. Legal, mas você tem que lembrar também que é praticamente impossível um trabalho de empreendedorismo totalmente individual. Um trabalho de empreendedorismo totalmente individual, ele é o artesanato, né? E tá, legal, é glamouroso chamar artesanato de empreendedorismo, legal, beleza. Mas não é exatamente isso, né? O empreendedor, no fim, ele vem com essa máxima de assim, não, vou sair do sonho dos outros e fazer o meu. Só que ele espera que pessoas trabalhem para ele. Ele espera que pessoas que ele pressupõe que não têm sonhos igual ele, que ele pressupõe que nem tem uma mente tão boa igual ele, trabalhem para ele e sejam escravos e trabalhem mal e sejam assim gratas por essa oportunidade de trabalhar diante do brilhantismo desse empreendedor. Existe uma página no Facebook, eu vou deixar até o link aí, que chama Vagas Arrombadas. Daí vocês dão uma olhada lá o que as pessoas estão oferecendo de emprego nos dias de hoje, o que elas acham que faz algum sentido. Então, assim, eu sei que essa coisa do dia do trabalho normalmente é para o trabalhador, e de fato esse vídeo foi para falar sobre essa reflexão que eu acho que todo mundo deveria fazer e deveria encontrar na vida um sentido além do trabalho. Mas eu também, se alguém ouvir, se alguém quiser passar para frente essa ideia, né? É uma coisa que eu penso muito, é o quanto a gente deixa de lado o outro ser humano quando a gente pensa nessa questão do empreendedor. O quanto a gente deixa de lado a pessoa que de fato trabalha. Naquele vídeo sobre a Livraria Cultura, sobre os abusos que a livraria estava praticando em cima dos funcionários, eu falei uma coisa que, assim, eu sempre penso nisso. Toda vez que eu ouço um empresário falando que carrega o Brasil nas costas, eu penso nas costas de quem? Porque não é na sua. Você não carrega nas costas, você manda os outros carregar para você. E você paga muito pouco para os outros carregarem para você. E sei lá, eu sempre falo que assim, o Brasil é foda. É difícil assim, é difícil ser patrão. Eu entendo que não é fácil. Eu entendo que tem muita coisa que complica. Eu entendo que
tem muito imposto, tem muita lei, tem muito tudo. Mas assim, eu não entendo que você tenha que ser desumano, eu não entendo que você tenha que ser cruel e eu não entendo que você não consiga parar e colocar na sua vida assim. Se me oferece um emprego de R$ 1.000, sem vale transporte, sem vale refeição, e eu tenho que saber, sei lá, engenharia nuclear, eu toparia esse emprego ou não? Então é uma coisa assim de se colocar no lugar do outro. No fim, é sempre isso. Então vamos pensar melhor essas relações de trabalho, vamos pensar melhor como a gente trata quem trabalha pra gente e vamos pensar melhor como a gente encara o trabalho. Que no fim a ideia é que assim, a ideia principal é não viver uma vida infeliz. Não viver uma vida onde você só é uma máquina, porque se você só for uma máquina, uma hora vão fazer uma máquina que te substitui e daí você não é mais nada. E se uma hora chegar a utopia, onde a gente não precisa trabalhar, o que sobrou para você se você só viveu disso de trabalhar? Então é isso. Obrigado aí por ouvir, obrigado pela paciência. Esse vídeo está no YouTube, lá no canal do Diletante Profissional, ou no podcast, no site diletanteprofissional.com.br. Deixe os comentários e até mais.